Né? Não, tá afundado. Um homem, né? Um negro e uma mulher. Isso. E um canadense. E tem um canadense ali no meio. Tem um canadense. Não americano pela primeira vez. Mas tá difícil pra ele. Um homem? Um homem? Uma mulher? Um homem? Sim, né? Um negro e uma mulher. Isso. Um homem, um negro e uma mulher. Mas agora eu entendi que eu não sou homem, irmão. Eu sou negro, é só negro. É a mesma coisa ela falar um homem, um cachorro. Tô rindo, mas tô rindo assim de ódio. E fica a pergunta: por que pessoas brancas elas acham que não tem cor? Que elas são universais? Ela é apenas uma mulher ou um homem? E não uma mulher branca e um homem branco? Porque quando se refere a eles, é sempre neutro. E quando se refere a mim, eu sou a negra. E vou além. Porque quando uma pessoa negra faz algo errado, eu automaticamente levo a culpa? Porque também um branco, quando ouve eu falando que ele é branco, ele acha isso ofensivo, pois tira a humanidade dele, já que ele é colocado dentro de uma etnia, dentro de uma realidade. E com certeza, esse que diz que não vê cores, leva um segundo para dizer que pessoas, não é mesmo? É mimimi, é vitimismo. A jornalista e apresentadora Marina Franceschini, da Globo News, desativou seus perfis nas redes sociais, depois de uma fala bem burra, por sinal, mas comum no inconsciente coletivo de muitas pessoas brancas. Afinal, o negro é homem? E o branco? E o branco, ele é universal? Homem, né? Um negro e uma mulher. Isso. E um canadense. E tem um canadense ali no meio. Tem um canadense. Não americano pela primeira vez. Mas tá difícil pra ele. Né? Oxe, eu achando que eu sou homem. Eu só sou negro, pô. Eu não sou homem não, agora eu sou negro só. Cara, aqui agora, como é que preenche alguns formulários assim, quando vem? Gente, eu quase diariamente eu tenho que ver uma pessoa branca dizendo: eu não vejo cores. Isso aqui é um absurdo, pior que as pessoas nem percebem o que estão falando. Quando fala ali um homem, um negro e uma mulher, ou seja, nem precisa dizer. Por quê? Os brancos normalmente são vistos como seres universais, os seres humanos, e ele era visto como ser universal. Já o negro é visto como se fosse o outro, ou seja, uma outra espécie. Assim, pessoal, infelizmente a gente tem pessoas brancas que são o padrão e pessoas negras que acabam sendo exceção. O branco finge não se perceber branco. O branco finge que num ambiente 100% branco, onde só eles falam, só eles cantam, só eles escrevem livros de biologia, só eles descrevem o corpo humano como branco. A diversidade de indivíduos presentes na tripulação da missão, dizendo que na missão tem, abre aspas, um homem, um negro e uma mulher, fecha aspas. O ato falho racista gerou uma resposta das redes sociais, ao ponto da jornalista ter que desativar suas redes. E me soa bem interessante de analisar esse acontecimento, porque ele remete a algo que eu já falei outras vezes aqui em outros vídeos. Ao imaginar o Homo sapiens, essa espécie da qual fazemos todos nós parte, a história moldada pelas civilizações que foram se colonizando e chegando até os dias de hoje, transformou toda a pluralidade humana em um só indivíduo, o homem branco, europeu, heterossexual. É a partir dessa figura central que irradia todas as outras humanidades, que, como a gente pode ler na história dos países colonizados, ler recentemente esse livro aqui, Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, livro do Edward Said, lançado em 1978. E ele fala o seguinte sobre a figura do homem branco na página 308, abre aspas, toda afirmação feita por orientalistas ou homens brancos, que eram em geral intercambiáveis, transmitia uma percepção da distância irredutível que separa os brancos dos de cor,
ou os ocidentais dos orientais. Além disso, por trás de cada afirmação ressoava a tradição de experiência, erudição e educação que mantinham o oriental de cor na sua posição de objeto estudado por branco ocidental, em vez de vice-versa. Quando o homem branco estava numa posição de poder, o oriental pertencia ao sistema de governo cujo princípio era simplesmente assegurar que não fosse permitido a nenhum oriental ser independente e governar a si mesmo. A premissa era que, como os orientais ignoravam o autogoverno, o melhor é que se mantivessem nessa ignorância para o seu próprio bem. Fecha aspas. Primeiro, o homem branco se cria como categoria, se apartando dos demais. Depois, ele classifica todo o resto do mundo pela negação de ser homem ou de ser branco. Mulheres, pessoas negras, amarelas, latinas, etc. Depois, ele organiza o jogo para ter domínio sobre esses outros grupos. Um ato falho pode até parecer bobagem, mas se até na bobagem existe um vetor de poder que atravessa o que a gente considera humano, então não é tão bobagem assim. O conceito de ser humano foi criado, colonizado e pensado a partir do homem branco, até quando a humanidade está viajando pelo espaço sideral. Mesmo em 2026, em uma emissora que se diz progressista, uma jornalista formada com acesso à internet, ela é totalmente desinteressada, ignorante sobre o mundo. Gente, vamos lá, sinceridade, isso aqui é... Primeiramente, vocês negros, sinto informar que nós não somos mais homens, beleza? Somos negros, esse é o primeiro ponto. E assim, por mais que não deveria ser, é cômico. Uma situação dessa é extremamente cômica, porque eu nem quero entrar na questão do debate de que ele existe, mas o grande ponto aqui, se liga, o maluco aí, o negro que foi até a lua, irmão, ele não é qualquer um, não é qualquer Zé da esquina. O maluco tava na lua, velho. Tava na lua. Então não é qualquer um que chega nesse nível. E mesmo chegando nesse nível, é esse o rolê. Essa é a forma como algumas pessoas tratam. Aí eu penso, imagina a gente. Imagina eu, você. Nem ir na lua, eu até já andei de avião já, graças a Deus. Mas longe da lua, irmão. Não fiz nada demais ainda. Tô acelerando, tô tentando construir o meu. Então, assim, a dica é, pra você que não é homem, é somente negro, acelera, jogador, acelera. Porque você tem sim que trampar mais, você tem que fazer acontecer, senão você tá enrolado. Mínimo. Então, assim, ela não tem letramento, não acessa a internet, não segue pessoas pretas, é completamente ignorante. Mas, na hora de criticar o negro, eles, olha, se tornam o expert em achismo e negritude. Tanto que eu me vejo obrigada a concordar com os ativistas, ao menos aqueles que sobraram depois do Big Brother, já que eles idolatraram a aliada branca. Porém, na hora de ver defeito, parda, cansada e gorda. Eu fiz até uma musiquinha inspirada nesse tema e no próximo vídeo eu vou estar explicando mais a você, fazendo uma análise comparativa entre 2006 para 2026. O Diabo Veste Prada foi lançado num mundo onde o pacto operava quase completamente invisível para o público geral. Parda, cansada e gorda, será que aceitam a pele negra dentro do mesmo elevador? Enquanto o diabo veste Prada, a negra fica com a mordaça. Clara é leve, escura é carga. Uma é Prada, a outra é mordaça amarga. Uma comanda, outra ampara. Uma é norma, a outra se encara. Prada na negra vira arrogância, na branca a elegância. Enquanto a branca perfuma, a negra limpa a lambança.
me interessam. Diga a Simone que não vou aprovar a garota que ela me mandou para o layout brasileiro. E diga Clara, atlética e alegre, me mandou parda, cansada e gorda. Parda, cansada e gorda.